Está à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso. Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um especial Covid-19. Hoje temos como convidado o Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, que aceitou aqui receber-nos nas instalações camarárias. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito Olá, obrigada boa tarde. por Obrigado por esta iniciativa da RTP-ON, em nome da Câmara Municipal de Torres Vedras, do nosso muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Eu começava por lhe perguntar, disse na última conferência de imprensa que já no Carnaval tinham implementado medidas para uma eventual propagação ou para um eventual combate a uma eventual propagação da Covid-19. Que medidas foram essas? E estando já o surto instalado noutros países, não foi uma decisão arriscada manter um evento desta dimensão como é o Carnaval de Torres Vedras 2020? Alguma vez esteve em cima da mesa o seu cancelamento? Não, nunca esteve em cima da mesa o seu cancelamento. Nós vinhamos a monitorizar, digamos, a vinda do vírus até a Europa e, portanto, só depois dessas circunstâncias poderíamos acionar, nomeadamente, o plano de contingência que estava inserido no próprio plano que temos para o nosso Carnaval. E, portanto, era uma situação que estava, verificava-se que, efetivamente, para nós era importante começarmos já a olhar para essa circunstância face à tipologia do evento e tínhamos, digamos, o contencioso preparado, se houvesse alguma situação a esse nível, poder, com os dados que tínhamos, tomar as devidas providências, no sentido que possamos, nesse domínio, e sendo um evento de massas como era o Carnaval, ter efetivamente todos os dispositivos ao nosso serviço e todos os alertas para que pudéssemos depois, em função da eventual ocorrência, não se verificou, ainda bem que não se verificou, mas começamos também a partir daí a ter muita informação, o que era importante para que pudéssemos essa mesma informação servir de auxílio à nossa tomada de decisão. E foi isso que aconteceu em termos de Carnaval, ainda bem, correu bem, tudo dentro da normalidade e depois, passado uns dias, efetivamente, o vírus acaba por chegar à Europa, acaba por chegar a Portugal, e acaba por chegar ao território de Torres Vedras e, portanto, foi todo esse desenvolvimento que, efetivamente, nos levou e tem sido um ensinamento podermos trabalhar diariamente sem ter contacto direto com aquilo que também são as nossas experiências, não é? Se temos uma grande experiência em tempestades que já nos assolaram, no caso de 2009, ou em termos de cheias, ou em termos de fogos, em relação ao coronavírus não existia até agora qualquer tipo de experiência e, portanto, todos os dias estamos a aprender. Exatamente. Há cerca de 2 meses, quando o vírus chegou a Portugal, começaram por implementar o Plano Municipal de Contingência, creio que dia 5 de março, e um dia depois acionaram o Plano Municipal de Emergência. Algumas medidas foram mesmo tomadas antes da Administração Central. Como é que foram preparados estes planos e que entidades é que estiveram envolvidas? Começaram apenas dia 2 de março, altura em que foram conhecidos os primeiros casos em Portugal, ou já estava em curso um plano? Digamos, nós já, em função da evolução da pandemia, já estávamos a trabalhar nesse domínio. E depois foi acionar os mecanismos e os instrumentos que temos ao nosso dispor, tendente a salvaguardar as nossas pessoas, porque, tratando do vírus, tratando da relação entre a vida e a morte, nós tínhamos de estar devidamente capacitados. E foi isso que fizemos, com a elaboração do plano de contingência numa primeira fase
para a Câmara Municipal, depois o plano de contingência para o município e depois o acionamento do plano municipal de emergência. E entendemos que em boa hora o fizemos e dou aqui um exemplo muito claro. Sim, foram dos primeiros municípios a apresentar um plano tão elaborado. Exato. E portanto, diria eu mesmo que em boa hora o fizemos, se fosse hoje faria da mesma forma, na medida em que dou um exemplo. Haviam 3 casos suspeitos no nosso hospital e houve a necessidade de ir buscar Zaragatoas a Lisboa. E rapidamente. Isso em que altura? Isso logo no início. E portanto, logo no princípio de termos acionado o nosso Plano Municipal de Emergência. E rapidamente uma equipa da GNR deslocou-se ao Instituto Ricardo Jorge, trouxe as Zaragatoas e foram feitos os testes. Se nós não tivéssemos o nosso plano de emergência ativo, dificilmente conseguia montar esta operação. E portanto é entre todos os agentes de Proteção Civil, que tem assento na nossa Comissão Municipal de Proteção Civil, que em função da ocorrência temos vindo a trabalhar ao longo destes tempos e depois, mais tarde, com a declaração por Sua Excelência o Sr. Presidente da República do Plano Nacional de Emergência, conseguimos congregar todos os esforços e temos vindo a trabalhar até ao dia de hoje, paulatinamente, dando passos seguros para que as nossas comunidades também se sintam seguras e, portanto, Torres Vedras dar, como eu costumo dizer, o seu contributo para este desígnio, que sendo um desígnio global, à escala global, é também um desígnio nacional, um desígnio da nossa região do Oeste e, particularmente, do concelho de Torres Vedras, que estando às portas da área metropolitana de Lisboa e sendo essa área metropolitana de Lisboa, sendo um dos territórios que mais casos tem, nós temos vindo a proteger com medidas que são medidas preventivas e, portanto, a esse nível estou satisfeito pelo trabalho que temos vindo a desenvolver enquanto comunidade, enquanto torrienses e cada instituição de per si o contributo que tem dado. E, portanto, eram estas notas que gostaria de transmitir, sendo que entre a implementação do plano e, digamos, toda a sua ativação, o Presidente da Câmara nesses dias e na salvaguarda dos interesses foi ao limite das suas capacidades intelectuais e físicas e, portanto, para salvaguardar como foi cansaço acumulado. Foi cansaço acumulado e, portanto, num período teve quase 72 horas sem dormir, a preparar todo o planeamento, toda a ação, com todos os atores do território. Com o Carnaval, com o trabalho que já tinha tido. Sim, digamos, o Carnaval não foi mais alguns picos de stress em função também daquilo que é a vivência do próprio Carnaval e perceber que está a correr tudo bem, ir acompanhando todo o processo, mas aqui foi efetivamente um acumular de trabalho muito intenso e que também era um trabalho desconhecido, não é? E aí tivemos que preparar todo o modelo, montar os hospitais de campanha caso fosse necessário, montar também a cooperação com a própria Comunidade Intermunicipal do Oeste, a interligação entre os membros do Governo que têm as respectivas tutelas, portanto todo um trabalho e acima de tudo um trabalho de preparação com as nossas entidades. Nós neste momento temos, digamos, um modelo alicerçado em grupos com 14 entidades e modulares e, portanto, cada uma delas representa um grupo das nossas instituições, partilhado entre os lados, as forças de segurança, os nossos bombeiros, a Cruz Vermelha, enfim, todo esse trabalho tem vindo a ser desenvolvido e podermos efetivamente estar preparados e daí a ocorrência também me tocou, mas já estou ativo há uns dias esta parte e sinto-me bem e, portanto, voltando a dar também o meu melhor para que efetivamente os resultados possam também ser alcançados de uma forma efetiva e em medidas preventivas e queria aqui agradecer a todos aqueles que me têm vindo a acompanhar neste processo e muito especialmente a toda a equipa do Serviço Municipal de Proteção Civil, que tem sido inexcedível desde o primeiro dia até ao dia de hoje, assim como as pessoas que voluntariamente têm dado também elas o seu contributo diário para podermos alcançar este desígnio e os números são aquilo que são. Hoje sabemos que estamos no caminho certo, mas amanhã não saberemos. E, portanto, é sempre esta incerteza diária, eles têm vindo a evoluir positivamente. Ao dia de hoje temos
11 casos ativos, temos 31 recuperados e zero de mortes. E, portanto, são números interessantes no trabalho que fizemos, porque não se tivéssemos feito esse trabalho preventivo, eventualmente os números também teriam sido outros. Portanto, daí eu dizer que estou satisfeito com o trabalho que toda a comunidade torriense tem. Já vamos abordar melhor essa parte. Eu queria só recuar um bocadinho. Nessas 2 semanas em que, esse período em que esteve em casa, como é que o Executivo Municipal se organizou? Como é que... Dentro da normalidade, portanto, foi a senhora Vice-Presidente que assumiu, digamos, as minhas funções durante esse período e teve a oportunidade de fazer, digamos, aquilo que era a implementação do próprio Plano Municipal de Emergência e decorreu dentro da normalidade, sabendo nós que no Executivo Municipal há sempre esta relação, quando não está o Presidente, é o Vice-Presidente que assume, digamos, ou o vereador que tem competências delegadas na Proteção Civil, neste caso sou eu que tenho a responsabilidade na área da Proteção Civil, foi a senhora Vice-Presidente que assumiu, com os demais vereadores, e julgo que durante esse período as coisas foram-se desenvolvendo dentro da normalidade. E no âmbito também da Covid-19, como é que tem sido a interação com os 13 presidentes da Junta? Sim, têm sido inexcedíveis, digamos, em todo o trabalho que temos vindo a desenvolver de cooperação. Um agradecimento a cada um deles e a uma senhora, temos uma senhora que é Presidente de Junta, a cada um deles, no sentido de que com as suas comunidades têm sido aqui parceiros estratégicos no terreno, a dar também o seu melhor. Estamos agora numa fase importante dessa cooperação com as juntas de freguesia, no âmbito daquilo que tem a ver com a distribuição das máscaras que nós designamos por reutilizáveis ou máscaras comunitárias e, portanto, estão no terreno. Vão agora mais uma ação nas próximas 2 semanas, fazer chegar essas mesmas máscaras às nossas comunidades no âmbito do nosso planeamento, digamos, tudo isto tem vindo a ser planeado com algum tempo e podermos encontrar aqui a fase 1, a fase 2, a fase 3, digamos, isto é uma luta que não é uma corrida de 100 metros, a corrida de 100 metros foi aquela que eu fiz no arranque, aí foi a necessidade de dar o que tínhamos e o que não tínhamos para alcançar um determinado objetivo, que era a nossa proteção à nossa comunidade. Agora, continuando nessa proteção à nossa comunidade, é uma maratona que não sabemos quando é que ela vai terminar. Dizem os especialistas que vamos ter aqui, sensivelmente, 1 ano e meio pela frente, difícil, e temos que nos readaptar e temos que ter, do ponto de vista social, também uma relação diferente daquilo que tínhamos até aqui. Nós somos um povo latino, um povo de afetos, e digamos que temos que deixar esses afetos agora para um estado mais secundário e podemos cumprir com regras que são fundamentais nesta fase, nomeadamente a componente da higienização, nomeadamente a utilização da máscara é fundamental nesta fase e ao longo dos próximos tempos para não haver a propagação do vírus. E, portanto, passar aqui também esse apelo que eu julgo ser relevante. Vamos falar melhor também sobre a parte das máscaras e dessa proteção que agora vamos ter todos de ter redobrada, se caso então o confinamento seja levantado, ou o estado de emergência seja levantado. Eu falaria agora um pouco da parte do Centro Hospitalar do Oeste. Como é que avalia a resposta do Centro Hospitalar? A capacidade tem sido excelente. Nós vamos fazer os respectivos despistes e eu diria aqui os meus parabéns a todos os profissionais de saúde que trabalham diariamente no nosso concelho, na nossa região e no nosso país, que têm sido inexcedíveis no combate a este vírus, a esta pandemia. Em que ponto é que ficou a implementação das tais 17 medidas aprovadas no protocolo em janeiro, na sequência dos problemas nas urgências de pediatria, no meio desta... Continuamos a trabalhar. Nós, independentemente de estarmos com o foco agora acentuado nesta questão, continuamos a trabalhar. Ainda ontem mesmo tivemos a oportunidade de estar no Centro de Saúde para o CDP mudar para lá. Estamos a trabalhar com esse objetivo, é uma das medidas do protocolo que assinamos, entre outras, e portanto continuamos a trabalhar, se calhar não com a intensidade que gostaríamos face a esta circunstância, mas é algo que neste momento está em cima daquilo que são as nossas prioridades, que são a implementação de medidas tendentes à melhoria do Serviço Nacional de Saúde no nosso Hospital de Torres Vedras e a todos os profissionais que diariamente, 24 sobre 24 horas, 365 dias no ano,
dão o seu melhor. Tem ideia de quantos testes de Covid-19 é que estão a ser feitos diariamente no Conselho? Nós, neste momento, os números que temos, fizemos já cerca de 1.600 testes, 50% alocados à linha de saúde 24 e os outros 50% alocados aos trabalhadores das nossas IPSS e outras entidades. E, portanto, são os números que temos para apresentar nesse domínio. Além dos 3 casos de utentes infectados no lar militar da Runa neste passado fim de semana, que veio a público, sabe da existência de mais? Sim, nós temos neste momento 11 casos ativos e, portanto, são esses que são a ser trabalhados pelos serviços e pela Autoridade de Saúde, nomeadamente pelo Delegado de Saúde e depois por toda a componente da saúde, que aí já é algo que ultrapassa o Presidente da Câmara, mas sei que são processos que estão acompanhados ao dia, com a respectiva monitorização por parte das entidades de saúde. Mas sabe, por exemplo, quantos funcionários de lares em Torres Vedras já foram testados e, além dos funcionários do lar militar da Runa, já começaram a testar os próprios utentes dos vários lares do Conselho? Não, neste momento a fase é só para os trabalhadores. Continua a ser, não é? Sim. Se houver a necessidade de uma segunda fase, serão efetuados aos utentes. Isso será sempre o Delegado de Saúde? Sim, será o Sr. Delegado de Saúde, que é a autoridade que no território tem essa competência e, portanto, será ele a definir em função das patologias que têm vindo a surgir e, portanto... E entre bombeiros, forças de segurança e pessoal camarário que recolhe, por exemplo, o lixo e que tem procedido à desinfecção de ruas, há também algum plano de testá-los? Nós, neste momento, os nossos bombeiros já foram testados. Todos? Todos. Há cerca de 3 semanas, sensivelmente, e, portanto, todos deram negativo. As forças policiais têm aqui a relação com a própria tutela, com o próprio Ministério, e, portanto, têm vindo a fazer esse trabalho. Portanto, cabe, neste caso particular, nomeadamente à tutela, caso haja algum suspeito de tomar os devidos procedimentos, e, portanto, tem estado a funcionar também aí dentro da normalidade, no que diz respeito à limpeza e à recolha de resíduos sólidos urbanos. É um trabalho que temos vindo a fazer, ainda ontem estive reunido com as equipas para lhe dar um estímulo, para lhe dar a consideração que temos por eles, porque efetivamente têm sido também uns heróis, porque recolher, com máscara também como é óbvio, têm que usar o seu equipamento de proteção individual e, portanto, para além daquilo que tem sido o alto profissionalismo de todos aqueles que trabalham na área da saúde, também aqueles que trabalham na área da limpeza urbana e na área da recolha de resíduos sólidos urbanos, também têm sido uns heróis, porque vão mantendo o nosso concelho limpo. Pena é que, por vezes, ainda surjam com algumas fotografias que eu vou vendo, que eles mandam para mim em determinados locais, não haja mais civismo por parte dos nossos concidadãos. E faço aqui um apelo ao civismo, porque temos equipas que não estão a trabalhar a 100%, portanto, nós tivemos que criar aqui um modelo rotativo e era importante que as pessoas deixassem o lixo acondicionado devidamente, quer nos contentores de RSU, quer nos ecopontos, e, portanto, podemos aqui melhorar também essa trabalho já claro, por ele muito e, portanto, era este apelo que também fazia à nossa comunidade, sabendo eu que a nossa comunidade deve estar ansiosa em casa, dia após dia, no confinamento. Vamos aguardar por aquilo que serão, digamos, as respostas por Sr. Primeiro-Ministro de entre dias e por Sua Excelência o Sr. Presidente da República, e depois cá estamos para começar também aí a preparar o futuro. Tomaram a medida de implementar 3 hospitais de campanha, certo? Acho que são 3 hospitais de campanha. Já algum foi utilizado e se há alguma data prevista para a manutenção desses hospitais? Sim, vamos ver a evolução. Os números neste momento dos indicadores são positivos, no sentido de que dia após dia temos vindo a decrescer o número de ativos e também o número de recuperados, o que é bom, e depois perceber nesse contexto quando é que eventualmente possamos desativar os nossos 3 hospitais de campanha. E, portanto, para já ainda se mantêm ativos, porque também eles estão referenciados naquilo que é a nossa região, da área de Lisboa e Val do Tejo. Se houver alguma necessidade, também poderão vir, digamos, pessoas que tenham alta e que possam vir para o nosso território. E, portanto,
não é um modelo estanque apenas para o município de Torres Vedras. Se acontecer no município de Torres Vedras estamos preparados, mas quer ao nível da região de Lisboa e Val do Tejo, quer ao nível da Comunidade Intermunicipal do Oeste, estão referenciados. E, portanto, é dentro desse referenciamento, assim que entendermos que estão reunidas as condições para voltar à normalidade nesses 3 espaços, assim o faremos, se calhar gradualmente, um de cada vez, desfasado no tempo. Vamos tomar as devidas precauções em relação a isso, porque os passos que venham a ser dados neste momento têm que ser passos muito seguros, com toda a calma, com a determinação necessária e não fazer tudo de uma vez, na medida em que não temos a garantia de haver um novo pico do coronavírus no território nacional. E, portanto, aquilo que se faça tem que ser com esta devida ponderação, ouvir os técnicos especialistas neste domínio, ouvir todas as entidades e depois, em função disso, podemos tomar as nossas decisões. Falando agora das 39 medidas anunciadas em conferência de imprensa, e que hoje também foram algumas delas faladas na reunião de Câmara Pública, o que é que já implementaram desse plano? Sim, nós já implementamos cerca de 50% dessas medidas. Hoje, aliás, foi à reunião de Câmara, como disse bem, um conjunto delas para enquadrar, do ponto de vista do normativo, todo o modelo que está ali alicerçado em cada uma das medidas e, portanto, como digo, cerca de 50% com a aprovação hoje em reunião de Câmara já estão em implementação, o que é um bom sinal. Algumas migram para 2021 porque não tínhamos condições, por razões legislativas, que pudessem vigorar já em 2020, como é, por exemplo, a redução do IMI de 0,4 para 0,35 e, portanto, dentro desse âmbito estou francamente convicto que rapidamente também chegarão, digamos, a 3 áreas que são importantes. Por um lado, às pessoas, aos nossos concidadãos, por outro lado, às empresas e, por outro lado, às instituições do nosso Conselho. E, portanto, estou esperançado que o mais rapidamente possível começamos efetivamente a implementar os outros 50%. E, portanto, é todo um trabalho que está a ser desenvolvido por várias áreas da Câmara Municipal, um trabalho multidisciplinar, onde temos tido os nossos chefes de divisão a cooperarem uns com os outros, medida a medida, e fazer a monitorização de cada medida. Quantas famílias vão ser apoiadas e qual o valor alocado para esta parte? Eu ouvia há pouco, alguma parte da reunião de Câmara, e Marco Paulino falava do apoio direto às famílias. Esse apoio é viável ou queremos falar? Não, o apoio vai ser dado com aquilo que são o quadro normativo que foi criado, não é? Com as normas, que têm um conjunto de regras que são fundamentais. Diria que hoje em dia nós, as famílias que temos referenciadas, quer ao nível do nosso CLAS, quer ao nível daquilo que é a nossa rede social, se houver alguém com maior dificuldade, o assunto é resolvido na hora, como é óbvio. Agora, esta pandemia veio trazer outro tipo de pessoas que necessitam de determinado tipo de apoio. E é dentro desse âmbito, dentro do âmbito da componente da habitação, da componente da alimentação, no sentido a que, efetivamente, possamos ter instrumentos e, a partir daí, as pessoas sabem quais são as regras do jogo e fazem a sua candidatura. E, portanto, é isso que está estabelecido. O nível de carência alimentar já se sabe mais ou menos quantas famílias é que serão e que valor é que será para essa parte do apoio? Neste momento ainda não temos esses valores. Agora, depois de colocarmos o programa em prática, esses valores depois virão em função da própria procura por parte das famílias, não é? Temos neste momento uma estimativa e é só isso. Que obras e investimentos previstos antes da pandemia vão ficar adiados para poderem concretizar o vosso programa? Nós, em termos de obras, não vamos continuar com as obras, como é óbvio, fazem parte dos nossos planos de investimento, quer anuais, quer plurianuais, e, portanto, neste momento não há qualquer obra que esteja no nosso programa, que foi sufragado pelos torrienses, que seja adiado. Portanto, conseguimos, no orçamento da Câmara Municipal, alojar todo o modelo das 39 medidas sem deixar de fazer esta ou aquela obra. Efetivamente, para nós é importante continuarmos a manter os edifícios e, portanto, a fazer investimento na manutenção dos edifícios. Este edifício, neste momento, está a ser pintado em algumas das zonas que carecia de pintura
desde a sua inauguração até ao dia de hoje. Vamos fazendo esses trabalhos também de manutenção, que são importantes, e diria que vamos ter duas intervenções importantes e que vai demorar mais tempo o espaço a abrirem, nomeadamente o Teatro Cine e nomeadamente a Fábrica das Histórias, que estamos a tratar dos respectivos procedimentos para agora só reabrirem quando as obras que são necessárias fazer nos espaços estiverem concluídas. E, portanto, estou a dar aqui um exemplo. A par disso, todas as obras continuam a decorrer dentro da sua normalidade e dentro daquilo que é possível. Muito bem. A Feira de São Pedro, que se realiza há 726 anos em Torres Vedras, foi cancelada, não é? É uma feira muito importante, recebeu 225 mil visitantes em 2019, assume-se como uma das maiores feiras generalistas do país, que contou no ano passado com 157 empresas de mais diversos setores, 152 feirantes. Que investimento estava previsto para a feira e de que forma será realocado? Parte do mesmo será para também ajudar estes empresários e feirantes que, já fustigados pela crise da Covid, vêm-se também privados do evento? Não, a feira também aí é gerida pela empresa municipal Promotores. Também a empresa tem, neste momento, do lado da Câmara Municipal, indicações para fazer obras de requalificação, nomeadamente do Pavilhão Expo. E, portanto, dentro desse domínio vamos aproveitar este momento para fazer esse tipo de investimento e para mim, digamos, no meio de todas estas medidas, ter que tomar uma medida de não realizar a Feira de São Pedro foi das medidas mais duras que eventualmente tomamos ao dia de hoje. Mas, portanto, iremos, acima de tudo, o que está programado em termos de apoio às pequenas empresas passa essencialmente por um programa que está a ser arquitetado ao dia de hoje em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Oeste, ter um programa específico para as pequenas empresas e nanoempresas de toda a região e, portanto, onde nós também estamos inseridos. A par disso, há todo um programa também que está a ser desenvolvido pelo Governo da República ao nível de medidas para as pequenas e médias empresas e, portanto, temos de estar atentos, divulgar junto das mesmas e é esse trabalho que temos vindo a desenvolver há cerca de 2 semanas esta parte. Há a possibilidade de ainda se realizar este ano? Por exemplo, em Sevilha, a festa mais importante, que é a Feira de Abril, foi adiada para setembro. Há qualquer tipo de possibilidade disso acontecer? Não, face ao nosso calendário não temos condições, que entretanto também entramos nas festas da cidade em outubro. E, portanto, ainda não foram canceladas, não é? O cancelamento que fizemos foi até dia 30, hoje mesmo. Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, teve uma reunião com os grandes produtores de eventos em Portugal para perceber também as condicionantes em relação aos grandes eventos, sendo a Feira de São Pedro o grande evento. Entendemos que este ano não realizar, face ao calendário que acabei de citar, e preparar o ano de 2021 e o regresso da Feira de São Pedro em condições. E, portanto, temos que olhar também para aquilo que são todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde para este tipo de eventos e para outras ações e estarmos confortáveis depois na decisão final a tomar. O Sr. Presidente disse na conferência de imprensa de há 2 semanas, creio eu, que outros eventos, como o Troféu Joaquim Agostinho, iriam ser reavaliados. Já há alguma... Estamos neste momento a aguardar também por parte da UCI a resposta em relação a essa matéria, aliás como o Ocean Spirit, através da Federação Europeia de Surf, estamos a aguardar todas as condicionantes que eles possam colocar, porque são eventos internacionais. Mas já há alguma inclinação? Não, ainda não temos dados das entidades. Muito bem. Falando agora um pouco também dos vereadores do PSD e da conferência de imprensa na qual nós estivemos presentes, eles criticaram o facto de as secções de bombeiros do Machiel e Silveira estarem encerrados e defenderam um investimento para que isto se resolvesse. O que é que têm a dizer sobre esta? Isso foi um equívoco dos senhores vereadores do PSD, na medida em que as secções da Silveira e do Machiel foram encerradas no âmbito do plano de contingência dos próprios bombeiros e, portanto, dando corpo, cada entidade tem que ter o seu plano de contingência, seja ela pública ou privada, ou qualquer instituição tem que o ter, e os nossos bombeiros também eles próprios têm o seu plano de contingência, e foi um objetivo muito claro. Se hoje estão a funcionar no quartel em Torres Vedras, deixar
se houvesse alguma eventualidade de contaminação com o vírus de algum dos elementos do corpo ativo, desinfetar as instalações, ter ali um período de 2, 3 dias para restabelecer a situação e poderem operar a partir do Machial e a partir da Silveira. Foi dentro desse âmbito, nada de... A Câmara sempre cumpriu com os bombeiros os seus compromissos e, portanto, julgo que devia ter sido aqui um equívoco dos senhores vereadores do PSD em relação a essa matéria. Também hoje tive a oportunidade de dizer aos senhores vereadores do PSD que tem que haver um respeito muito, muito grande naquilo que é uma instituição, para nós é uma referência e que não pode ser uma instituição que anda aqui nas bocas do mundo, como eu diria, a servir de bola de ping-pong política ou partidária, porque os bombeiros precisam de serenidade para cumprir a sua missão 24 sobre 24, 365 dias no ano. E, portanto, essa serenidade está toda garantida. Sim, julgo que sim. E os meios? Julgo que sim, os meios estão. Também. Hoje tivemos mais um apoio aos nossos bombeiros na reunião de Câmara e decorrente do diálogo que temos tido sempre desde a primeira hora e da primeira Câmara Municipal que apoiou os nossos bombeiros, e já lá vão mais de 100 anos, não é? E, portanto, tem essa particularidade e podermos, de certa forma, honrar os nossos compromissos. Agora falando um bocadinho mais de forma aprofundada sobre as máscaras, os vereadores também deram como exemplo o município de Torres Vedras, e aliás foi de resto também é na comunicação nacional, como um exemplo de investimento de €500 mil em 500 mil máscaras e distribuem um pacote de 8 máscaras cirúrgicas por cada habitação do concelho. Há algum plano semelhante para o concelho de Torres Vedras ou mantém a produção através de associações voluntárias e com a cooperação das juntas em relação às máscaras caseiras? Qual é que é o plano? Quantas é que já distribuíram? Agora podíamos aprofundar um bocadinho. Sim, nós alicerçamos a nossa visão em podermos ter as nossas máscaras comunitárias e reutilizáveis. Esse foi um modelo que nós optamos, fazê-lo em várias fases. Uma primeira fase foi através das superfícies comerciais no nosso território. Quantas é que já distribuíram? Neste momento distribuímos cerca de 7.000 e, portanto, em todas as superfícies comerciais, nomeadamente e especificamente nas mercearias e nos supermercados, portanto, tudo o que tem a ver com o ramo alimentar, porque entendemos daquilo que também que está planeado são situações mais vulneráveis. Esses equipamentos, esses estabelecimentos comerciais são mais vulneráveis, os contactos com as pessoas e, portanto, demos essa prioridade em termos do nosso plano de ação. Estamos neste momento agora numa segunda fase com as nossas juntas de freguesia a começar a fazer chegar a máscara reutilizável aos nossos concidadãos e, portanto, é todo um trabalho que está a ser desenvolvido com a comunidade local, com o voluntariado local e o qual nós relevamos imenso e, portanto, eu queria aqui agradecer a todos aqueles e todas aquelas, nomeadamente aos nossos presidentes de junta, às senhoras costureiras que por todo o concelho estão a fazer as máscaras comunitárias ou reutilizáveis para fazer chegar depois aos nossos concidadãos e, portanto, todo esse trabalho está a ser desenvolvido e aí são cerca de 70.000 máscaras que estão em produção e que nos próximos dias começam a chegar às pessoas através de cada uma das nossas juntas de freguesia. E garantidamente também aqueles que estão mais isolados. Evidente, todo esse trabalho daqueles que estão mais isolados, dou-lhe um exemplo da freguesia da Descunhados e Maceira, que o Sr. Presidente da Junta, com a GNR, conseguiu já, numa fase inicial, também chegar logo a essas pessoas, também numa ação de sensibilização, dou isso como exemplo, podia dar aqui outros exemplos. Portanto, temos também a GNR envolvida a Sim, distribuir todo este trabalho é um trabalho de cooperação com as instituições e com toda a Proteção Civil, todo o trabalho de sensibilização que temos vindo a fazer, por exemplo, quer em terra, quer no ar, para as pessoas ficarem em casa, com a GNR, com a PSP, com a Proteção Civil, com o Aeroclube de Santa Cruz, através das suas avionetas, anunciar para que as pessoas fiquem em casa. Portanto, temos vindo a apostar muito, muito na componente da sensibilização. E os torrienses têm vindo a corresponder e, portanto, o meu agradecimento aos torrienses por essa correspondência e, daqui para a frente, temos que cumprir muito bem com todas as regras que são fundamentais. Voltando só também um bocadinho aqui à questão daquilo que os vereadores disseram, eu creio que terão falado nisso na reunião de Câmara, mas houve quem não nos ouvisse. Para a oposição, o montante de 3,9 milhões de euros para as medidas
é uma ficção, foram palavras de um dos vereadores, e não vai ter repercussões nas famílias de imediato, à exceção de 250 mil euros com reduções nas tarifas indexadas à fatura de água, que representam €1 a menos por torrense num concelho com 80 mil habitantes. Que comentário faz a estas? Olha, não faço qualquer comentário a esse tipo de circunstâncias, na medida em que o projeto foi apresentado com dados objetivos, pragmáticos, e portanto é esse o nosso grande desígnio, com medidas que possamos implementá-las. Acho que isso é o mais importante, e portanto temos a consciência que sim, vamos conseguir esta medida, e nós estamos em condições de garantir as 39 medidas, do que andarmos aqui num jogo do gato e do rato, como se costuma dizer, e depois não conseguimos fazer a implementação desta ou daquela medida. E portanto foi dentro de toda a transparência, toda a abertura, que desenvolvemos a proposta, e é uma proposta que vai chegar às famílias. Dou-lhe o exemplo, a redução do tarifário da água, dou-lhe o exemplo de, em 2021, reduzirmos o IMI, que é importante para as nossas famílias, ou a redução da derrama para as nossas empresas em 2021, aos programas que temos dedicado às empresas, onde a Agência Investir está a trabalhar dia a dia com as nossas empresas, ou o apoio às nossas instituições, como hoje foi o facto de termos aprovado um conjunto de ações tendentes a mitigar todo o modelo. E, portanto, é dentro desse âmbito, sem fazer qualquer tipo de comentário. O único comentário que tive em relação a essa matéria estas contas, para si, então, deduzo que não fazem sentido. Como é óbvio, portanto, porque elas são claras. Vamos investir cerca de 1,5 milhões de euros neste programa, mais a alocação de cerca de 2,4 milhões de euros também no âmbito daquilo que são as nossas perspectivas para inserir cada um dos programas, na medida em que muitos deles nós já o desenvolvemos e agora careceram de redesenhar esse mesmo programa e antecipar um conjunto de investimentos nas nossas instituições que são fundamentais, sabendo nós as dificuldades que eles estão a passar ao dia de hoje. E é tão só isso. Muito bem. Falou também na última conferência de imprensa da importância do setor agrícola. O que é que está previsto da vossa parte para apoiar isto? Sim, nós no setor agrícola temos aqui duas áreas que são importantes. Por um lado, todo o trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos tempos na produção, que é importante para nos alimentar, e portanto é Torres Vedras que abastece grande parte do nosso país, quer ao nível de legumes, quer ao nível de fruta, quer ao nível do agroalimentar. E, portanto, é daqui de Torres Vedras um dos grandes ativos, e, portanto, temos tido esse diálogo com os nossos produtores, no sentido de que possam produzir, garantir a produção, e têm sido magníficos desse ponto de vista, com uma correspondência fantástica, e eu também queria aqui prestar a minha homenagem. Por outro lado, podermos, em função daquilo que são as dificuldades hoje em dia do próprio setor, nomeadamente do setor agrícola, de mão de obra, estamos a criar uma plataforma com o Centro de Emprego, pessoas que estejam desempregadas e que possam ter a disponibilidade de, nessa plataforma de criação de emprego para a área agrícola. É isso que estamos neste momento a desenvolver. Em relação às empresas e aos trabalhadores do Conselho mais fustigados agora com a Covid-19, tem ideia de quantas empresas é que, ou se há empresas com muitos despedimentos, que efetuaram muitos despedimentos, muitos layoffs? Nós neste momento estamos a fazer esse mapeamento com o Centro de Emprego para percebermos quais são os números de empresas que tiveram que recorrer a esse modelo, e é algo que devemos tê-lo no final da próxima semana, para se ter uma percepção efetiva. Na medida, ainda não há uma percepção? Não há ao nível de Torres Vedras, porque o Centro de Emprego abrange aqui um conjunto de municípios na envolvente. Agora têm que ser desagregados esses dados para nós termos dados fidedignos do Conselho de Torres Vedras. Nem houve reuniões com empresas, por exemplo? Com empresas ainda não tive qualquer reunião nesse domínio específico. Muito bem. Agora aqui um pouco sobre a atuação do Governo e o futuro também, quer de Portugal, quer para o Conselho de Torres Vedras. Eu tenho de lhe fazer esta pergunta porque eu vi muitas autarquias, eu sei que já lhe fiz esta pergunta e que aqui não há nenhuma discrepância, mas o Governo proibiu ou não as autarquias divulgar os números de Covid-19. As câmaras de Boticas e Valpaços manifestaram o seu desagrado. Ontem a Câmara de Caldas da Rainha veio demonstrar também um desagrado porque a Comissão de Proteção de Dados ameaçou de alguma forma que não, aqui
qual é que foi a informação que... Digamos, nós recebemos uma recomendação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, é uma recomendação, temos vindo com o nosso legado de saúde a Mas apresentar... receberam essa recomendação sim, e vocês sim. optaram por continuar a divulgar daquilo os dados que os dados já vinhamos a desenvolver, digamos, mantendo aqui os números, que é importante também às nossas comunidades dar-lhe esse Mas da esse Comissão conhecimento. da Proteção de Dados, nunca da DGS nem do... Não. Só da Comissão Nacional, foi, digamos, uma missiva enviada a todos os municípios em Portugal. Muito bem. E concordou com o facto de se ter assinalado o 25 de Abril na Assembleia de forma presencial, ou considera que, por exemplo, à semelhança de Torres Vedras e de outros municípios, as comemorações de 25 de Abril poderiam ter sido feitas de forma digital? Digamos, cada um tem aqui a sua posição em relação a isto e as várias oportunidades. O Jogo de Torres Vedras deu aqui um ensinamento. Por um lado, a utilização do digital na cerimónia oficial da Assembleia Municipal, onde cada partido teve a oportunidade de intervir, eu próprio e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal. E, portanto, foi algo diferente. Também algo diferente, tivemos a oportunidade do nosso grupo Formas de Fado cantar a Grande Vila Morena e o nosso hino nacional numa das pracetas da nossa cidade. E, portanto, são estes atos evocativos e Torres Vedras mantém as suas tradições, agora de uma forma diferente, sabendo nós que o 25 de Abril é sempre um dia marcante para todos os nossos concidadãos e também é importante passar esta mensagem, nomeadamente aos mais jovens. E, portanto, eu diria 25 de Abril sempre. Portanto, se fosse Presidente da Assembleia a nível nacional, se calhar tinha sugerido ser feito de forma digital. Eu julgo que a tomada de posição do Sr. Presidente da Assembleia da República, e digamos, foi aquilo que depois deu origem à sessão solene, se enquadra plenamente na Casa da Democracia, é aí que ele deve ser celebrado, com os condicionalismos que nós vimos, e portanto, apraz-me registar a forma também evolutiva, porque isto é um processo, às vezes acaba a tomada de decisão, Começou de uma maneira e depois nós temos pensado de uma forma e depois sim. as coisas vão evoluindo e tendencialmente podem evoluir para melhor, e acho que foi francamente positivo. Eu gostei de perceber que efetivamente houve um consenso político e Sua Excelência, Sr. Presidente da República, esteve muito bem no seu discurso. Bom, na quinta-feira o Conselho de Ministros decide se o país passa a situação de calamidade e o Primeiro-Ministro anuncia como vai ser feito o desconfinamento. Já há um plano para o desconfinamento aqui em Torres Vedras? Nós, neste momento, estamos a aguardar por essa comunicação de Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, e depois, em função disso, iremos tomar as nossas medidas. Aliás, estamos já estão a delineá-las. A preparar algum trabalho já nesse domínio, nomeadamente esta semana já regressaram ao trabalho parte das nossas equipas operacionais, como tive a oportunidade há pouco. Vamos ver depois, em termos de datas, qual será a melhor data para, com toda a calma, com toda a sensibilidade para o momento, quando iremos abrir, digamos, este edifício para que as pessoas possam vir ao edifício, na certeza, porém, que a Câmara hoje em dia está a funcionar mais no modelo digital. E vão começar pelos mais novos? Sim, digamos, como é óbvio, portanto, há aqui essa componente e vai haver os alunos do 11º e 12º ano que vão regressar às aulas. Mantemos, digamos, um modelo educativo nas nossas escolas, ele está em telescola até final do ano letivo e preparar já também o próximo ano letivo. Esta pergunta vem um bocadinho no seguimento de outra, mas de que forma pensa abrir a economia? A abertura da economia vai ser de acordo com aquilo que Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, ditar na próxima quinta-feira, paulatinamente, digamos, ir abrindo... Eu percebo, mas o Sr. Presidente, por exemplo, encerrou as esplanadas, ou no plano estava decretado o encerramento de esplanadas antes de o próprio Governo certo, ter mas agora vamos ver o que é que o Governo nos vai dizer e depois nós a seguir tomamos as nossas medidas. Muito bem, preferem então... Podemos acompanhar o Governo ou podemos ser mais aguardar. restritivos neste ou naquele processo. E também podem estar às vezes um bocadinho mais à frente, como como estiver. Como é. Muito bem. Se as coisas correrem mal, damos todos um passo atrás, como o Primeiro-Ministro disse? Eventualmente. Ninguém está livre na vida de não dar um passo atrás para depois a seguir dar dois em frente. Isto é a lei da vida com algo que nós não conhecemos. E, portanto, não conhecendo toda esta... aquilo que é o vírus que nos afeta a todos, temos de ser muito prudentes. Mas qual é que é a sua opinião de uma segunda vaga? Como é que a Câmara de Torres Vedras prevê enfrentar caso ela aconteça? Se os torrienses se comportarem como se têm comportado até aqui,
essa segunda vaga nós eventualmente podemos ultrapassá-la. Os cientistas dizem que haverá um segundo pico da pandemia. Se nós nos posicionarmos, se mantivermos esta confiança desde o pequeno comércio até à praia, onde haja um sentimento de segurança, nós estamos cá para o que der e vier, como se costuma dizer. Mas se cumprirmos com estas regras de segurança que são elementares, eu estou convicto que vamos superar essa dificuldade, caso ela venha a existir. Por falar em praias, o Concelho de Mafra pediu um estudo da ocupação das praias para este verão. A Câmara de Torres Vedras pensa solicitar ou também solicitou um estudo semelhante? Não, nós não precisamos de fazer esse estudo, nós temos esses dados, sabemos a capacidade de carga de cada uma das praias, estamos neste momento a trabalhar com a Agência Portuguesa do Ambiente e com a Autoridade Marítima e com a Associação Bandeira Azul na preparação da próxima época balnear e penso dentro de 15 dias já ter dados relativamente a essa matéria. Presidente, muito obrigada aqui por esta entrevista e por estes esclarecimentos também aos torrienses, que eles bem precisam. Estão todos a precisar de conselhos e de diretrizes, não é? Foi mais um especial Foi mais um especial Covid-19, desta vez com o Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes. Obrigada por terem estado connosco e até ao próximo especial Covid-19. Boa tarde. Está à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.